exatamente esse: será que você é sábio? Será que você tem sabedoria? Utilizando como base o verso 5 do capítulo 1. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Glória a Deus. Na semana passada nós lemos, analisamos a biografia de Tiago. Vimos aqui 4 Tiagos e inferimos que o autor da epístola é Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Tiago, ele era o irmão mais novo de Jesus. Primeiro Jesus, depois Tiago. Portanto, Tiago, ele conviveu com Jesus durante décadas. De início, meus irmãos, ele não acreditou que Jesus pudesse ser o Messias. De início, ele não acreditou que Jesus seria o Salvador do mundo. Nós entendemos alguns versículos ali de João capítulo 7, que Tiago, ele era incrédulo, ele não aceitava a divindade e Jesus como Messias. Mas depois que Jesus ressuscitou e que lhe apareceu pessoalmente, ele tornou-se um discípulo de Jesus. Jesus apareceu para ele pessoalmente, e a partir daqui se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus. Não somente um discípulo, não somente um seguidor, mas ele estava lá no dia de Pentecostes. Não somente ele foi batizado por Espírito Santo, Tiago também, ele tinha uma espiritualidade acima de muitos. Nós vimos aqui que ele era chamado de joelho de camelo, de tanto que ele orava e de tanto que ele buscava a face do Senhor, e se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Então nós apresentamos, portanto, Tiago, o meio-irmão de Jesus, o irmão mais novo de Jesus. Então Maria não ficou virgem. Maria, ela teve 4 filhos, 4 homens e 2 mulheres. É isso que ensina a palavra de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela ensina que não, que esses rapazes aqui e essas moças são irmãos na fé de Jesus, não filhos de Maria e de José. Mas a Bíblia vai dizer categoricamente, literalmente, que eram irmãos de Jesus. Agora, meus irmãos, nos versos subsequentes, Tiago, ele fala sobre o nosso mundo, um mundo que é dissonante, um mundo que é cheio de ofensas. É somente você ver a internet, as mídias sociais, que você vai perceber o quanto que o mundo é dissonante, o quanto que o mundo ele está carregado de ofensas, barulhos. De vez em quando eu vou lá no mercado, na parte da tarde, aquelas músicas dissonantes, aquelas músicas que o cara deve ter levado 1 minuto para fazer aquela música, porque fica falando uma coisa o tempo todo a mesma coisa. Não precisava nem de inspiração para fazer uma música como aquela. É o mundo dissonante, é o mundo do funk, é o mundo das mágoas, é o mundo do desânimo, é o mundo das decepções, é o mundo da ingratidão, é o mundo das doenças, é o mundo do sofrimento, é o mundo da enfermidade e também é o mundo da morte. Então Tiago, ele está pautando aqui para nós, nos versos subsequentes, que esse mundo
no qual vivemos, existimos, ele é dissonante. Por mais que tentemos viver em um mundo com harmonia, por mais que você tenta manter harmonia no mundo, sempre haverá uma voz dissonante, doendo em nossos ouvidos. O que nós ouvimos, esse dia eu ouvi uma criança dizendo, e aquilo doeu na minha alma. Uma criança sem pai, sem mãe, uma criança que foi abandonada desde cedo, jogada para lá e para cá, e ela disse uma frase, ela falou assim: professor, o mundo é injusto, o mundo é injusto. Imagine você, uma criança de 12 anos, lhe dizendo isso, parando para te dizer, parando para te afirmar, 12 anos, o mundo é injusto. O mundo, portanto, está enfermo. As pessoas estão mais preocupadas com a academia do que com Deus. É só você visitar as academias, nessa hora da noite você vai ver a quantidade de pessoas que estão lá, mais preocupada com o corpo do que com a sua espiritualidade. Portanto, vivemos em um mundo dissonante. Portanto, vivemos num mundo contraditório. Portanto, vivemos num mundo cheio de pecado, cheio de doenças, cheio de contrariedades. E aí, o apóstolo Tiago, ele inicia o verso 2 com uma exultação. O que chama a minha atenção é justamente eu dizer aqui para vocês que ele inicia a carta com uma exultação, dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações. Não sei se vocês perceberam, motivo de grande alegria. No grego a palavra alegria é chara, que significa literalmente alegrar-se. Você que está passando por grande provação, Tiago está dizendo, você tem que se alegrar. Oh, maravilha, pastor, eu estou passando pelo deserto. Aleluia, glória a Deus, eu estou passando pelo deserto, aleluia. Eu nunca vi, raramente a gente vê, né, meus irmãos? Alguém que esteja passando pelo deserto, passando pelo frio, diz aleluia, porque eu estou passando pelo deserto. Na maioria das vezes ele diz assim: pastor, ora por mim, pastor, porque eu estou passando pelo deserto. Ou seja, tudo que está acontecendo com vocês, Tiago está dizendo, é motivo de grande alegria. Olha como que a fé é diferente. É totalmente diferente do que nós estamos acostumados, condicionados ao mundo. Diante de uma teologia da prosperidade que impera em nossos dias, Tiago ele vai na contracorrente desse pensamento. A vida cristã não é somente vitória, mas enfrentamos provações, adversidades e lutas. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de uma teologia da prosperidade. Um dia eu estava dizendo para uma moça lá em Tabatã, eu dizia assim para ela: moça, servir a Deus é passar por luta, é passar por provação, é passar por angústia. Comecei a citar para ela os casos de João, os casos de Tiago, que foi decapitado, os casos
é do apóstolo Paulo, que foi perseguido, né, apedrejado, enfim, naufrágio. Ela falou assim para mim: pastor, olha só o que ela falou para mim: é a primeira vez que eu estou ouvindo que o cristão deve passar por perseguição. Durante o tempo que eu tenho de cristã, eu sempre ouvi dos meus pastores que o crente tem que viver uma vida vitoriosa, de abundância, de prosperidade material. Falei, isso não tem na palavra de Deus. Motivo por passares por várias provações. A palavra grega aqui para provações é peirasmo, que pode denotar as provas que desafiam a integridade da fé. O apóstolo Pedro segue o mesmo raciocínio de Tiago. Olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer para nós em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. É o mesmo raciocínio, é o mesmo versículo praticamente, é o mesmo pensamento. Alegre-se com isso. Olha aí de novo a palavra charas. Alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Ainda que por algum tempo vocês tendem a passar por muitas provações, mas nas provações que vocês sejam alegres. O apóstolo Paulo também ele vai enumerar algumas provações. Ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então ele fala: somos pressionados, somos perplexos, somos perseguidos, somos abatidos. Portanto, a palavra peirasmo no grego diz respeito às provas que desafiam a fé daqueles que creem. E o que nós entendemos aqui nessa noite? E o que isso nos ensina? Tiago vai dizer assim para nós. Ele nos diz assim, que as provações são inevitáveis. Observe que Tiago não diz, eu peguei uma versão aqui, considerai motivo de grande alegria se passares por provações. Olha só, se passares por provações. Aí ele traz assim, em vez disso ele usa uma palavra que pode ser traduzida por quando. Considerai motivo de grande alegria quando passares por provações. Sintam felizes quando passarem. Sintam felizes, ou seja, a semelhança da própria morte. Não há quem consiga escapar das provações, nem evitá-las. Ou seja, as provações fazem parte da vida humana. Assim como que nós temos que pagar imposto, faz parte do brasileiro, né? Assim também nós temos que passar por provação. É aquilo que nós chamamos de sina da vida humana, os desafios da vida humana. Ele vai dizer assim, várias provações, e a palavra várias no grego é poikilos, são as provações. Pense nessa palavra, várias, portanto é poikilos, que pode significar diverso, várias provações, variado, multicolorido. Então o crente pode passar por diversas provações. Tocando em miúdo, as provações nos chegam em todas as formas e tamanhos. A semelhança da visita que não convidamos, olha lá, situação do indivíduo, passando por várias provações. A semelhança de visita que não convidamos,
elas chegam sem avisar e demoram para ir embora. Aquelas visitas importunas. As provações podem ser frequentes e angustiantes, ou impressionantes, e pode mudar a nossa vida. Uma provação pode mudar a nossa vida. É impossível prevê-las. É impossível dizer assim: hoje vai acontecer uma provação na minha vida. É impossível você dizer isso. Amanhã pode ter certeza que eu vou ser provado. Não, elas acontecem sem a gente esperar. Tiago vai um pouco mais longe, nos dando discernimento, como se nos levasse para cima de uma montanha, nos mostrando uma visão panorâmica das provações. É isso que chama a atenção, né? Quando a gente vai lendo o texto, quando a gente vai garimpando, quando a gente vai entendendo, compreendendo o texto bíblico, olhando as suas palavras, é no vernáculo grego, a gente vai compreendendo a questão das provações. Primeira coisa aqui, meus irmãos, ele diz assim: a prova da fé produz o quê? Perseverança. Então quer dizer, quem passa pela provação, quem passa pela dificuldade, é uma pessoa calejada, é uma pessoa que já tem um pouco de maturidade, já tem maturidade. Ou, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ou Paulo fala um caráter aprovado em Romanos capítulo 5. As dificuldades existem para serem vencidas. É possível vencê-las, não no poder da carne, mas no poder do Espírito Santo. Você pode vencer as dificuldades. É nas provações que o caráter se enrijece e se torna mais forte. Quando a pessoa é provada. Ontem eu estive lá em Teixeira com a minha filha, e no caminho nós demos uma carona para uma mulher e fomos conversando com ela durante esses minutos até Teixeira, e ela contando a história de vida dela, que ela teve câncer nos seios, teve que tirar, depois o câncer pegou na pele, e mostrando toda a dificuldade que ela enfrentou com esse câncer. Então dá para os irmãos perceberem como que nós ficamos diante de uma provação. Diante de uma provação, os músculos espirituais são trabalhados. Diante de uma provação, os músculos espirituais são alongados, esticados, melhorados e fortalecidos. Assim, nós passando pela provação, produz em nós o que? Perseverança, a força para não desistir, para não parar. Primeira coisa que Tiago está dizendo aqui para nós: a prova da fé de vocês produz perseverança. Produz o que? Músculos espirituais. Você vai ser melhorado, você vai ser fortalecido, você vai ter um caráter aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, as pessoas que são donas de um caráter extraordinário são aquelas que aprenderam a enfrentar a vida dentro da fornalha. É aquela mãe que perde o filho e consegue dizer a Deus: tu deste, tu levaste, bendito seja o nome do Senhor. É aquele pai que depois de anos, numa mesma empresa, perde o emprego e diz à família: hoje à noite vamos juntos agradecer a Deus a oportunidade que Ele está dando para confiarmos nele. Ele perdeu o emprego, ele perdeu o serviço,
ele não terá mais um salário mensal, mas ele reúne a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e diz: vamos agradecer a Deus, porque nós confiamos nele que nós confiamos, louvado seja o nome do Senhor. Isso é um caráter aprovado, isso é perseverança. Aquele adolescente ou jovem que diz assim: não vou abrir mão dos meus princípios, vou manter os meus padrões, vou manter os meus valores, mesmo que eu fique isolado e sem amigos. Aleluia! Como que é bom você ver alguém, como que é bom você ver um jovem diante de uma cultura progressista, de uma cultura leviana, de valores. Hoje o errado virou certo, o certo virou errado. Como que é bom você ver jovem levantando a bandeira de Cristo: eu sou cristão, eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue de Jesus, a minha vida é de Jesus, eu não largo mão de Jesus por nada neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Produz um caráter elevado, produz maturidade. O patriarca Jó, mesmo perdendo tudo, não desistiu, ele não titubeou, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não se desesperou diante da perda dos seus filhos, diante da perda das suas riquezas, mas ele simplesmente disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. O jovem Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, mas eles não quiseram se curvar. Eles disseram: não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou erigir. Nós temos um Deus, nós temos Yahvé, nós temos aquele que é todo poderoso, aquele que é Senhor sobre todos. Nós não o adoraremos, nós não nos curvaremos diante do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As provações produzem em nós, sabe o que, meus irmãos? Perseverança. Aleluia. A palavra perseverança, eu estava observando o significado dessa palavra. Como que é bom a gente ver no vernáculo o significado da palavra. Significa ação de perseverar, significa sofrer. Perseverança significa sofrer, suportar, calma e heroicamente. Perseverar. Essa palavra é usada ao período de uma duração de um trabalho cansativo e alguém desempenhou debaixo de pressão. Perseverança é justamente isso. Você está trabalhando debaixo de pressão. Você está sofrendo, você está suportando calmamente. Você está tendo resiliência. E hipomoné é aquela virtude que faz um homem avançado, mesmo sob os golpes. O profeta Jeremias estava cansado. No capítulo 12, Deus lhe disse: se você não está conseguindo correr com os que vão a pé, como correrá com os que vão a cavalo? Veja só, meus irmãos, ele estava desanimado. Jeremias estava desanimado. Ele estava tendo dificuldade de correr, de andar com aqueles que vão a pé. E o Senhor então lhe disse: como que você vai correr com aqueles que vão a cavalo? Então quer dizer, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer
Isso é hipomoné, perseverança, hipomoné. Você tem que perseverar mesmo nos momentos mais difíceis. É verdade. Não é para você parar. Tem gente falando assim: vou parar, eu vou desanimar, eu não tenho mais força dentro de mim. Mas não é para você parar, não é para você desanimar, não é para você voltar, não é para você regressar, é para você continuar lutando, é para você continuar batalhando, é para você continuar perseverando na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele está contigo. Aleluia. Ele vai dizer assim: como Jeremias, você está com dificuldade de correr com aqueles que vão a pé, como que você correrá com aqueles que vão a cavalo? Como Jeremias, você está com dificuldade de atravessar o mar, e quando você tiver que atravessar o Jordão, quando o Jordão estiver com as águas bem acima do normal, então quer dizer, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. É a ordem do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Está doendo, mas continua. Não é para você parar no meio do caminho, é para você continuar, em nome de Jesus de Nazaré. E aí surge uma pergunta, meus irmãos: por que muitas pessoas são abatidas pelas provações? Eu comecei a fazer algumas perguntas, eu acho que essas perguntas são pertinentes também para vocês. Por que muitas pessoas são abatidas pelas provações? Por que muitas pessoas desistem no meio do caminho? Uma outra pergunta: por que as pessoas estão desistindo no meio do caminho? Quantos alicerces que encontramos de pessoas que começaram a vida cristã e desistiram, pararam, pessoas que começaram um ano na vida cristã, mas pararam, desistiram. Ou quantas pessoas que caminharam durante 10 anos, pararam, desistiram, ficaram desestimuladas da vida cristã e pararam de caminhar. O que nos impede de ter alegria, gozo no meio das provações? A resposta sabe o que é? Nos falta sabedoria. É verdade. Se algum de vós, eu jamais imaginei, para ser sincero com os irmãos, eu sempre fazia uma separação das provações e da sabedoria. Mas lendo esse texto aqui, de uma forma de pesquisar o texto, de saber o que está dizendo em sua profundidade, há uma continuação entre a provação e a sabedoria. Por que as pessoas estão desistindo no meio da caminhada? Por falta de sabedoria. Tiago vai dizer: e se alguns de vós têm falta de sabedoria, tem que fazer o quê? Peça a Deus, e que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, ser-lhe-á dada. Quando vemos, meus irmãos, que temos dificuldade de lidar com uma provação, eu já passei por muitas provações, eu já passei por muitas adversidades, eu já passei por muitas tribulações, eu já me desesperei. Eu posso dizer isso aqui para os irmãos? Eu já me desesperei. Eu teve um tempo na minha vida que eu pensei que a minha fé seria sucumbida pela provação que eu estava enfrentando. Enfrentei um momento muito difícil na minha vida, na minha carreira cristã. Eu caí em desespero. Graças a Deus pela vida de muitos irmãos, graças a Deus pela vida do meu pastor Santana, que sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha carreira cristã. Mas sabe o que tem que acontecer quando você está passando por essas situações? Pedir sabedoria a Deus.
Aqui, meus irmãos, sabedoria pode ser definida como a capacidade de ver a vida da perspectiva de Deus. Olha só, sabedoria aqui é a capacidade de ver a vida da perspectiva de Deus. E quando eu estava lendo essa frase aqui, eu me lembrei do rei Josafá, que em meio à guerra, contra um exército muito grande, numeroso, o exército de Edom, ele decidiu buscar o socorro do Senhor, e ele orou. Sabedoria é justamente isso, orar no meio da peleja, orar no meio da tribulação, da adversidade. Isso é sabedoria. Ele vai dizer assim: eis que não sabemos o que fazer, contudo os nossos olhos se voltam para ti. É sabedoria. No momento da dificuldade, no momento da prova, que nós estamos sendo provados, o que fazer? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Como reagir diante de uma situação repentina, inesperada, que lhe acontece na vida? O que você tem que fazer? Buscar a face do seu Deus. Não é fácil ter fé nos momentos de provação. O salmista, em sua luta mais atordoada, salmista Davi, na sua luta, os filhos de Coré, na sua luta mais atordoada, ele vai dizer assim para a sua alma: por que estar assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustia dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Por que está abatida a minha alma? Você consegue dizer isso para a sua alma? Você consegue falar isso para o seu eu interior? A alma que está dentro de você? Esse homem consciente, essa mulher consciente, será que você pode dizer isso para o seu coração, que está soluçando, que está atordoado, desesperado? Você consegue dizer: minha alma, por que estás abatida? Minha alma, por que está perturbada? Confia em Deus, espere em Deus, o seu Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento, pois o meu Deus é o meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que olhar para Deus no momento do desespero e pedir socorro. Me ajuda, Senhor. Me socorre, Senhor. Tiago vai dizer: se alguém de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Se alguém de vós, se você, meu irmão, tem falta de sabedoria, peça a Deus, clama por Deus, que Deus ele vai te ver, que Deus ele vai te ouvir, que Deus ele vai entender, mesmo que você não tenha palavras, mesmo que seja somente com lágrimas caindo dos seus olhos, que você não tenha o que falar, mas ore, chore diante da presença do Senhor. Ele vai me ouvir o teu suspiro, ouvir o teu clamor, aleluia, e Ele, somente Ele vai lhe dar o livramento para a sua vida. Interessante que diz assim, mas ele insiste: todavia, peça com fé. Glória a Deus. Sabedoria você tem que pedir com fé. Ele não se refere aqui, meus irmãos, à fé salvadora
Não. Mas ele está dizendo de uma fé que nos sustenta. O tipo de fé que nos permite perseverar no meio das provações, que alinha a nossa vontade e a nossa postura com a perspectiva divina e nos entrega a poderosa mão de Deus. Me lembro de uma mulher que um dia ela estava passando por uma provação tão severa, que eu disse assim para ela: deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes Deus parece que está sendo derrotado na terra para ser vencedor do céu. Aleluia. É o que aconteceu com Jó. Parecia que o Deus de Jó estava sendo derrotado. Mas Deus falou assim para o diabo: toca nele, porque eu tenho certeza que ele não vai me negar. Toca nele, que eu tenho certeza que ele não virará as costas para mim. Eu disse justamente isso para aquela mulher: você tem que perseverar, você tem que entender a vida dentro de uma perspectiva divina. Você não pode entender a vida dentro do teu viés, dentro da sua maneira de pensar. Não, você tem que entender a vida dentro de uma perspectiva divina. Infelizmente, o contrário de fé é dúvida. Tiago compara aquele que duvida como uma onda no mar, agitada e levada pelos ventos. Nós temos pessoas que estão na presença do Senhor, que vê a vida dentro de uma perspectiva divina. Mas nós temos também pessoas aqui dentro que, quando chega a provação, que quando chega a luta, quando chega a adversidade, ela fica como uma onda no mar, agitada e levada pelos ventos. E a palavra onda aqui é usada nos evangelhos de Lucas, na passagem em que os discípulos pensaram que o mar, que eles iam morrer no meio da tempestade, no mar da Galileia. Eles acordaram Jesus, que imediatamente repreendeu o vento e a fúria da água. Depois Jesus lhes disse: onde está a vossa fé? Olha só, Tiago está dizendo assim, se lhe falta sabedoria, peça a Deus, que Deus lhe dá liberalmente, mas peça com fé. Você precisa de sabedoria? Sim. A sabedoria vai abrir os meus olhos, a sabedoria vai abrir o meu entendimento. Eu vou começar a entender, a compreender a minha vida dentro de uma perspectiva divina, dentro da vontade de Deus. E ele vai dizer assim: e peça com fé, peça acreditando. Por isso que ele está dizendo aqui para os discípulos: olha, eles estavam com medo, eles estavam pensando que iriam se afogar, iriam morrer nas águas do mar da Galileia, mas Jesus estava no barco com eles. Se Jesus está no teu barco, se Jesus está na sua vida, presta atenção, você não vai morrer. Se Jesus está no seu barco, se Jesus está na sua vida, presta atenção, Ele não vai sucumbir, Ele não vai naufragar. Jesus está no seu barco, Jesus está na sua vida, Jesus está no controle, Ele está no leme da sua vida, da sua existência. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você é como a onda do mar, agitada e levada pelos ventos? Ou uma pessoa que vacila? Olha aí, é uma palavra que nós tanto utilizamos em nossos dias,
uma pessoa que vacila. É assim que Tiago se refere a alguém com dúvidas tão profundas. Meus irmãos, eu estava lendo, eu estava entendendo, compreendendo essa palavra vacila, e me abriu os horizontes, porque a palavra vacila, ao pé da letra, significa alguém que tem duas almas. Olha aí. A palavra vacila, no grego, significa alguém que tem duas almas. Eu peguei várias traduções, somente para corroborar o que eu estou dizendo. A Nova Versão Transformadora diz assim: uma vez que tem mente, o quê? Dividida. Uma vez que tem mente dividida. A versão Almeida vai dizer assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Olha aí, meus irmãos. Uma pessoa que vacila, presta atenção aqui, ó. É uma pessoa que tem a mente dividida. Uma pessoa que vacila é um homem de ânimo dobre. Ora pensa uma coisa, ora pensa outra coisa. Ele é inconstante em todos os teus caminhos. Uma pessoa que vacila, ela é indecisa e inconstante, diz Almeida atualizada nos dias atuais. E veja só, e no livro de Tiago, é no livro de Tiago que aparece pela primeira vez na literatura grega. A palavra vacila, ela aparece pela primeira vez na literatura grega, na epístola de Tiago. Parece que Tiago tenha inventado, parece que Tiago criou essa palavra vacila no grego. O termo é novamente empregado em Tiago capítulo 4, versículo 8. Vós que sois vacilantes, olha aí de novo, vacilantes, purificai o vosso coração. Só quem é vacilante, que está andando aí entre dois pensamentos, onde deveria haver só um pensamento objetivo, postura ou emoção, encontrando dois pensamentos que competem entre si. Uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa que não tem identidade, pessoa que vacila é uma pessoa que tem ânimo dobre. Uma pessoa que vacila é uma pessoa que tem mente dividida. Uma pessoa que vacila é uma pessoa inconstante em todos os teus caminhos. É isso que está dizendo o nosso texto. Então, a pessoa que vacila, Tiago está dizendo, ele é como onda do mar, agitada e levada pelos ventos. A pior coisa é você andar com vacilão. Não tem coisa pior. E aí, vacilão? Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer uma outra coisa. Você não sabe o que você quer. Vai ser crente ou não vai ser? Jesus falou, é para a igreja de Laodiceia: oxalá fosse frio ou fosse quente, mas é uma igreja morna, vomitar-te-ei da minha boca. Então a palavra vacilo aqui significa a pessoa que tem uma mente dividida. Você chega dela um dia, ele diz assim: pastor, eu vou servir a Deus, pastor, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou para o monte, eu vou orar, aleluia, glória a Deus, ele quer fazer. Glória a Deus, aleluia. Aí chega no dia seguinte, cadê o balão? Eu vou para a escola dominical, eu preciso saber a palavra do Senhor. Aí chega no domingo e não deu. Eu vou para o culto, eu vou adorar o Senhor, eu vou buscar a face do Senhor. Num dia ele quer, no outro dia não quer. Ele está dividido entre dois pensamentos.
que nós estamos vivendo, uma sociedade que vacila. Não é isso? Chega na festa aí, essa festa horrenda que teve aí, patrocinada pela prefeita, festa mundana, milhões foram gastos de dinheiro para fazer essa festa. Aí chega lá no dia da festa, muita gente vai para a festa de São João. Não é isso? O que São João tem a ver com essa festa? Não tem nada a ver. Coitado de São João, perdeu a cabeça. João Batista perdeu a cabeça, não tem nada a ver com essa festa. Aí a pessoa vai para a festa, uma festa mundana. Perguntei para uma pessoa que se diz crente, falei: você foi para a festa? Eu fui. Foi fazer o quê? Comprar amendoim. Miserável. Eu estava com vontade de comer amendoim, eu fui na festa comprar amendoim. É vacilão, meu irmão. É vacilão, é mente dividida. É ânimo dobre. Não sabe o que quer. Onde já se viu? Vou comprar uma coxinha lá na festa. Vai comprar coxinha lá no cantinho do céu, lá no Monte Luciano, na Manaus, lá. É a melhor coxinha que tem. Vai comprar lá, meu irmão. Não vai comprar lá no meio da festa, não. No meio daquelas pauladas lá, daqueles pecados, daquelas perversões que estão acontecendo lá. Nós não podemos ter uma mente dividida. Para o apóstolo Tiago, uma pessoa vacilante é alguém que deseja atender a sua própria vontade, a vontade de Deus. Ele quer atender a sua vontade e também a vontade de Deus. Ele quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse tipo de pessoa é inconstante em tudo que faz. Glória a Deus. E aí? Vamos terminar? Pastor, está difícil, tá? Veja só, diante desse texto que se vislumbrou diante de nós, o que fazemos, irmãos? Só para a gente terminar, diante de tudo que se vislumbrou, tudo que foi dito nesta noite, a respeito desses 8 versículos, o que nós podemos fazer? O que nós podemos dizer? A primeira coisa, nós teremos lutas, teremos provações, teremos adversidades, sim, passaremos muitas vezes pelo funil da vida. Não pensa que isso é algo que não acontece com o cristão, porque é natural. Adversidade, tribulação, luta é algo natural na vida do crente. Sim, mas o melhor de tudo, meus irmãos, o melhor de tudo, sabe o que é? É que nos momentos difíceis, o Senhor estará conosco. Aleluia. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos que eu pensei que não iria aguentar, que não iria suportar, eu pensei mesmo, eu não vou aguentar. Tamanha luta, tamanha tribulação, eu pensei que eu não iria aguentar. Mas nesses momentos de dificuldade, o Senhor esteve comigo. Aleluia, o Senhor me deu sabedoria para vencer as provações. O Senhor está dizendo aqui para você nessa noite, que Ele está derramando sabedoria sobre a tua vida. Ele está lhe dando a perspectiva dele nessa noite, o olhar dele, o ângulo dele. Ele está te colocando em cima de uma montanha, aleluia, e mostrando para você que está sendo provado, mas você vai vencer, você vai passar por essa luta, e você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, pedir a presença do Senhor.